México e Panamá se preparam para problemas logo no início da gestão de Donald Trump. Reportagem de David de Tarso. O México garantiu que dará proteção humanitária e vai repatriar os migrantes deportados pelos Estados Unidos para o território. O recém-possado presidente americano Donald Trump anunciou um combate sem precedentes à imigração ilegal. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu que os migrantes retornem aos países de origem, já que Trump cancelou o aplicativo de celular CBP One, pelo qual era possível marcar consultas para solicitar asilo nos portos fronteiriços. Para os mexicanos em situação irregular dos Estados Unidos, o México lançou um programa que inclui um aplicativo para entrar em contato com os consulados em caso de fiscalizações, assim como albergues e ajudas econômicas se forem expulsos. Autoridades regionais mexicanas e ativistas temem que as deportações de mexicanos e estrangeiros colapsem a fronteira, como já ocorreu no passado. Vários albergues foram habilitados em cidades de fronteira, como Cidade de Juárez, Tijuana e Nuevo Laredo. Já o presidente do Panamá, José Raul Mulino, rejeitou nesta quarta-feira as alegações do colega americano Donald Trump, que ameaçou retomar o controle da via interoceânica. O líder panamenho afirmou que o canal não foi uma concessão ou um presente dos Estados Unidos. Em um painel de discussão no Fórum Econômico Mundial em Davos, Mulino pediu cooperação com Washington em outras questões, principalmente segurança e imigração. No discurso de posse na segunda-feira, Trump reiterou a intenção de assumir o controle do canal, acusando a China de operar a hidrovia. O gigante asiático insistiu que não participa da gestão e operação do canal e nunca interferiu nos assuntos da via. Os Estados Unidos e China são os dois maiores usuários do canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. Vamos ouvir nossos comentaristas mais uma vez, a Cássio Miranda e Sérgio Zagarino. Certamente o tema da imigração vai dominar, a gestão de Donald Trump. Como vocês veem, enxergam, ou que tipo de medidas, podem, estratégias usar o México e também o Panamá para se protegerem de impactos negativos, dessas medidas? Soraya, ela vai dominar agora no começo, porque nós já dissemos e vale repetir. É uma narrativa de campanha, mas não é uma prioridade do Donald Trump, porque ele tem uma prioridade econômica, Make America Great Again, que foi o seu mote de campanha. Ele precisa retomar o protagonismo econômico dos Estados Unidos com uma larga distância em relação ao segundo colocado. Em segundo lugar, é importante nós frisarmos também, os Estados Unidos são muito dependentes de uma mão de obra estrangeira. Quem já foi aos Estados Unidos sabe disso. As atividades do dia a dia já não são mais feitas há muito tempo por norte-americanos. Os norte-americanos, inclusive, não querem mais realizar essas atividades. Então, há essa necessidade de manutenção até para que se mantenha a economia pujante. Em terceiro lugar, diante de todas essas reportagens, é importante nós separarmos o imigrante ilegal, que não é um criminoso, é alguém que vai tentar a vida e precisa ser deportado, daqueles que cometeram crime nos Estados Unidos e são encaminhados de volta aos seus países. No que tange ao posicionamento geopolítico do México e do Panamá, o México, aliás, estão na fronteira com os Estados Unidos. Parcela desses imigrantes adentravam ou tentavam adentrar aos Estados Unidos através do México. Então, o México acaba ficando com uma crise humanitária no seu colo que precisará resolver. No que diz respeito ao Panamá, a questão está relacionada ao canal e a sua importância econômica. E os Estados Unidos foram os grandes financiadores da construção do canal. Mas o Panamá é uma soberania. Se o Donald Trump, de alguma forma, quiser interferir no canal do Panamá, ele precisará negociar com aquele país. Afinal, os Estados Unidos são fortes economicamente, mas não são a polícia do mundo, não são os donos do mundo. Bom, essa questão do México é um problema do México, não um problema dos Estados Unidos. Donald Trump ele toma uma medida correta
Ele enxerga um problema muito grande de diversos imigrantes ilegais se aproveitando da fronteira entre os Estados Unidos e o México para viver ali no país, viver nos Estados Unidos, cometer crime nos Estados Unidos, e a decisão dele é acertada. Então, agora, a presidente do México precisa, ela, se preocupar em também resolver essa questão de imigrantes dentro do seu próprio território, porque não somente mexicanos se aproveitam da fronteira do México com os Estados Unidos para entrar no território americano, mas também de outras nacionalidades, inclusive brasileiros. Muitos brasileiros vão para o México e tentam entrar de forma ali sorrateira, obscura, dentro dos Estados Unidos, de forma ilegal. Então, eu tenho certeza absoluta que agora esse problema é do México. Os Estados Unidos tomam uma decisão correta. Lembrando também que estamos falando de ilegalidades. Eu acho que o mundo está mal acostumado, principalmente aqui no Brasil. Agora as coisas vão voltar a funcionar da forma que deveriam ser. E a questão do Canal do Panamá, da Groenlândia, isso é o jeito Trump de ser. Ele fala absurdos, ele diz, olha, vamos tomar a Groenlândia, vamos tomar o Canal do Panamá, mas é um modus operandi de pessoas que estão acostumadas com business, com o mercado. É uma espécie de início de negociação. O Panamá, ele depende da força americana, sim, para poder ter a sua soberania. O Panamá não tem exército. Imagina, se os Estados Unidos ele fala esse absurdo, vamos tomar o Canal do Panamá, nada mais é do que apenas um recado, uma sinalização para que o Panamá entenda a necessidade de, na escolha ali de quem vai ter mais protagonismo na utilização do Canal do Panamá, não seja a China, mas sim os Estados Unidos, que foi o responsável pela construção, pela criação do Canal do Panamá. O mesmo se dá com a Groenlândia, tanto que a Dinamarca, ela mesma já diz, olha, podemos negociar sim, viu, Trump? Então, o Donald Trump, ele reassume a presidência norte-americana, é o último mandato dele, e ele vem assumindo o protagonismo na questão da geopolítica mundial, exatamente para fazer os Estados Unidos ser, de novo, aquele país que todo mundo olha, admira, defende a liberdade e com uma economia muito forte.